Do vídeo, vamos comentar aqui, fiéis à palavra, a inveja de Saul sobre Davi. Você sabe que nos dias de hoje a inveja destrói lares, destrói pessoas, gera traições, até se tornar rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus, como já disse, precisou lidar com muitos desafios, enfrentar Golias, como já disse. Foi a maneira que o Senhor agiu para elevar o seu nível. Mais uma vez chegou lá, o futuro monarca do povo de Deus não teve vida fácil, nada é fácil. Mais complicado era o fato de já haver um rei no trono. A inveja de Saul. E a regra soberana da monarquia estabelece que enquanto houver descendente direto do rei com vida, esse deve se sentar no trono. Pois bem, ao determinar que o próximo rei seria de outra linhagem, a não ser o escolhido pelo pai, Deus estava avisando que Saul e toda a sua família seria destituída, inclusive seu filho Jonatas, o qual Davi tinha muita amizade e era amigo dele. A inveja de Saul chegou ao ponto que sua única obsessão por um bom tempo era matar Davi, como citei. Mas por que isso aconteceu, fiéis à palavra? Porque a unção de Deus o deixou em um espírito maligno, se apoderou dele. 1 Samuel capítulo 19, verso 9 e 10. A trajetória que leva até os propósitos de Deus para as nossas vidas não são simples e fáceis. Como a maioria dos cristãos acredita, prosperidade, tudo que deseja, fama, felicidade, alegria. Não! A vida de Davi deve nos levar a uma reflexão profunda, fiéis. Devemos responder a seguinte pergunta que eu lhe faço: estou realmente disposto a passar pelo que for necessário para viver as promessas de Deus? A inveja de Saul causou ao filho de Jessé muita dor, cansaço, lágrimas. Ele precisou deixar o país, viver com os inimigos, morou no deserto, lá com os filisteus, em cavernas, foi considerado como um bandido, traidor, enfim. A inveja de Saul causou muito mal a ele. Ele teve submissão à autoridade da unção. Vivemos em dias no Brasil, fiéis à palavra, em que as pessoas, de maneira geral, têm grande dificuldade para respeitar as autoridades constituídas. Xingam, vocês bem observam, de todos os nomes. Amaldiçoam, menosprezam suas lideranças, como se elas não tivessem nenhum valor. Com Davi, aprendemos que não devemos agir dessa maneira. O fato de Saul ser rei significava que ele havia recebido a unção de rei. Isso é, o sacerdote ele havia ungido como sinal de bênção, aprovação e separação de Deus para tal serviço. Mesmo sabendo que o Senhor havia rejeitado Saul, ele se sente completamente constrangido, fiéis à palavra, em fazer mal. Mesmo na situação sendo completamente favorável aos seus homens, instigando a vingança, o temor ao Senhor falou mais alto e Davi não atacou Saul. Pelo contrário, o fato de ter cortado a ponta de suas vestes lhe apertou profundamente o coração. 1 Samuel capítulo 24, verso 4 e 6. Davi se tornou o rei mais amado e respeitado de Israel. Não sem motivo, atitudes como essa mostram como era diferenciado em sua forma de relacionamento com Deus e na devoção da sua palavra. Com a promessa de Deus era uma questão de tempo até Davi se tornar rei de Israel, e assim foi. Com a morte de Saul e todos os seus filhos, inclusive Jonatas, todo o povo de Israel viu o filho de Jessé, o seu próximo líder. Imagina, até seu amigo Jonatas, filho de Saul, morreu. Sua liderança era algo percebido por todos, líderes religiosos, magistrados, e o povo comum, todos eles reconhecem as promessas de Deus na vida de Davi. Como eu digo sempre, fiéis à palavra, o verdadeiro líder
ele não se intitula, ele não aparece, ele desponta. Como é bom quando o homem de Deus levanta pessoas entre nós para liderar segundo o seu coração. Liderança instituída dessa forma nos conduz à vitória e prosperidade. Já as lideranças que não são segundo o propósito de Deus tendem a nos causar prejuízo e dor. O rei Davi levou Israel ao seu momento mais glorioso em toda a sua história. Nele se cumpriu a promessa do Senhor feita a Abraão, no que se refere às conquistas territoriais ao povo de Deus. Nisto vemos, fiéis à palavra, que o desejo de Deus é de nos usar para fazer coisas grandes. Não no sentido de marketing, fama, poder, luxúria, dinheiro, mas no sentido da importância da sua missão. Nossa vida deve ser um instrumento de glória ao Senhor. Promessas eternas. Depois de todo o respeito, vitórias e conquista do seu governo, o rei Davi, agora em seu palácio glorioso, percebeu que a arca de Deus habitava em sua tenda e desejou fazer para o Senhor um belo templo. Lembre-se que ele queria construir o templo, Deus não deixou. A atitude inusitada gerou no coração de Deus ainda mais prazer em seu servo, tanto que o Senhor renovou a promessa na vida de Davi e as tornou ainda mais intensa, segundo Samuel, capítulo 7, verso 8 e 9. Por meio do profeta Natã, o Senhor disse ao rei que seu reinado seria eterno. Isso porque o Messias viria de sua linhagem. Jesus descendeu da linhagem de Davi. E assim foi. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, é descendente direto de Davi, como podemos ver em Mateus, capítulo 1. E a promessa que tornaria seu nome famoso permanece até hoje. Ele é considerado um dos maiores reis e conquistadores de todos os tempos. Isso se tornou uma realidade também porque não se desviou de sua vocação. Permaneceu na direção de Deus, sempre buscando saber que caminho seguir e que direção tomar. A construção do templo. Uma das atitudes do rei Davi que mais nos chama a atenção é o seu amor sincero pelo Senhor. Ele não se satisfaz com projetos medíocres para Deus. Ele sempre procurava dar o melhor. 1 Crônicas, capítulo 22, versos 18 e 19. Do seu tesouro pessoal separou uma oferta que em dias atuais chega perto dos 10 bilhões de dólares. E incentivou o povo a doar voluntariamente para a casa do Senhor. Fez tudo o que era necessário para garantir que o projeto seria concluído, mesmo após a sua morte. Ou seja, o rei se doou completamente. A construção do templo foi mais uma forma que ele encontrou para honrar ao Senhor com todo o seu coração, ou de todo o seu coração, e conduzir o povo e seu próprio filho nesse projeto. Isso nos mostra o quanto ele era dedicado e respeitado pelo povo. A nossa oração é que o Senhor nos conduza de maneira que seja gerado em nós um coração assim, de Davi, que haja em nós esse desejo de desenvolver um projeto que Deus nos propõe. Betseba, a escolha errada, só vamos mencionar mais sobre Betseba. Por mais dedicado e sincero que sejamos em nosso amor ao Pai, os erros vão fazer parte de nossa trajetória. É algo inerente à nossa vida e natureza humana. Não foi diferente com Davi, ele era humano. Ele adulterou com a mulher de um dos seus soldados e depois planejou sua morte. Olha só. Do adultério com Batseba veio uma gravidez, mas a criança acabou morrendo. Segundo Samuel, capítulo 11, versos 2 e 5. Essa é com certeza uma parte obscura do rei Davi. E precisamos analisá-la sobre a perspectiva do exemplo e do cuidado que devemos ter. Não podemos baixar a guarda para o pecado é a morte.
Devemos a todo custo evitá-lo e manter a atenção para possíveis brechas que possamos dar parte, que ele não encontre espaço em nossas vidas. Consequências do pecado fiéis à palavra. O erro de Davi não ficou sem punição. O Deus do amor, nosso Pai, e a justiça o advertiu severamente por causa de sua atitude e escolhas erradas. Dessa vez as promessas não foram de prosperidade e crescimento, mas sim de angústia e muita dor, segundo Samuel capítulo 12, verso 11 e 12. Daquele dia em diante, o rei testemunharia o incesto, o assassinato de seu filho, um golpe de estado, e seria vítima do adultério. E o pior, em todos esses acontecimentos, os principais causadores foram seus próprios filhos. Ele conseguiu administrar um povo e não conseguiu administrar seus filhos, sua família. Derrotou gigante, Golias, e não conseguiu educar seus filhos. A sua família, a dor que ele causou, Urias, fiéis à palavra. Aquilo que ele fez no oculto, nas trevas, no pecado, foi testemunhado em sua própria vida por todo o reino. Precisamos temer a Deus, fiéis à palavra. Continuar temendo, ter temor e tremor. Não podemos achar que no período da graça o Senhor Deus mudou e não nos pune mais o pecado e a desobediência. Não. Fique alerta sempre. A recomendação de Paulo, fiéis à palavra. O apóstolo Paulo nos faz uma advertência em Romanos capítulo 6, verso 1 e 4. Seu objetivo é abrir os nossos olhos para não enxergar a graça de Deus como oportunidade para dar vazão à carne. Pelo contrário, agora estamos em Cristo. Devemos fazer morrer o desejo da carne, que é contrário à vontade de Deus. Não devemos acolher prática do pecado de maneira deliberada em nossas vidas. No batismo das águas, fiéis à palavra, simbolicamente fomos sepultados e ressuscitados, novo homem em Cristo, para uma nova vida agradável ao Senhor Deus. Sendo assim, devemos ter claro em nossas mentes que as escolhas erradas e o erro têm consequências negativas, muitas vezes irreversíveis, e por causa de que a graça de Deus seja abundante e permaneçam. Obrigado, meu Deus. Perto no fim de sua vida, o rei Davi compôs um hino para Deus, como forma de gratidão por tudo o que o Senhor havia feito em sua vida, por ela e através dela, segundo Samuel, capítulo 22, verso 1 e 4. Mais uma preciosa lição do homem segundo o coração de Deus. Ao longo de sua vida, ele escreveu inúmeros salmos, muitos de dor, oração, clamor por livramento, mas sobretudo expressando sua gratidão a Deus. Precisamos, fiéis à palavra, aprender com Davi. Devemos ser gratos ao Senhor, nosso Deus. Ele é o que nos guarda, aquele que supre nossas necessidades, nos cuida, nos dá força, que sara nossas feridas e cura as nossas enfermidades, atende nossos clamores, nossas orações. Ele é bom, fiel a seus filhos. É o Deus que nos salva. Não devemos olhar para Ele como um gênio da lâmpada, que fez assim, acontece o milagre, e que nos aproximamos deles apenas para pedir, exigir. Entre nós, o Senhor, deve haver relacionamento, humildade, intimidade e amor e fé. Portanto, devemos expressar nossa gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque ela é através nossas vidas, porque ela é através dela. O rei fez isso. Quando observou tudo que o Senhor lhe havia dado, de onde ele havia tirado, ele deu glória a Deus e exaltou o seu nome. A vida do rei Davi, fiéis à palavra, é com certeza uma grande fonte de inspiração sobre como devemos amar a Deus e nos submeter aos seus propósitos em nossas vidas, quando somos escolhidos para uma missão, servas de Deus.
Tendo sido retirado do pasto para se assentar no trono de Israel, ele era pastor. O povo santo de Israel, o filho de Jessé, o mais novinho, cultivou um profundo relacionamento com o Senhor e um amor sincero por sua palavra. Com altos e baixos, esse homem de Deus nos ensina que o arrependimento é o caminho a seguir quando as falhas cruzam nossos caminhos. Observaram, fiéis à palavra. Ele nos mostra que o nosso coração deve continuar sensível ao Senhor, submisso, mesmo não atendendo nossos clamores. Há um enorme contraste entre ele, Davi e Saul, nesse ponto. Saul sempre procurava desculpas e justificativas para seus erros. Davi, ao contrário, se humilhava, suplicava perdão a Deus. A minha oração é que o próprio Deus gere em nós um coração semelhante a Davi, que ao olhar para a nossa vida, o Senhor nos perceba segundo o seu coração. Isso, fiéis à palavra, devemos observar e tomar a figura de Davi como exemplo para nós. Observar, fiéis às palavras, como Davi tem a nos ensinar. O homem contemporâneo vive uma constante dúvida hoje. Quem sou eu? Eu sou o que Deus pensa de mim? Será? É só possível descobrir o que Ele pensa sobre nós na presença dEle, de mãos dadas com o Pai. O primeiro chamado do Senhor na vida do homem é a santidade. E ser santo é estar constantemente com o Senhor de mãos dadas. Haja o que houver. Todos os homens são chamados para um fim. Deus, o próprio Deus, vivendo na presença do Pai, Ele próprio nos desperta para o questionamento. Qual é sua vocação, fiéis à palavra? Essa é uma resposta que só pode ser encontrada se estivermos próximos a Deus, pois é Ele quem nos chama, é Ele que devemos responder. Davi nos traz o exemplo de quem andou na presença de Deus e assim correspondeu com humildade, perseverança, fé, a escolha do Senhor para a sua vida, no qual você também é destinado a uma escolha do Senhor. No texto de Samuel 1, capítulo 16, verso 10, encontramos um detalhe na escolha de Davi como rei de Israel. Jessé fez vir seus 7 filhos, como já falei, o Senhor não escolheu nenhum deles. Davi estava escondido lá, cuidando das ovelhas. Diante dessa seleção do Senhor, Davi permanece pastor de ovelhas, continua servindo ao seu pai e seus irmãos, mas a maneira como ele responderá aos acontecimentos do seu cotidiano não será o mesmo, pois contará com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que lhe foi enviado por Deus. O ponto-chave da vocação de Davi, da sua vocação, fiéis à palavra. Hoje, quando vimos falar de Davi, vemos que é dado um ênfase ao seu grande reinado. Fala-se que ele foi um guerreiro corajoso e vitorioso, mas em sua juventude, que encontramos o ponto-chave da sua vocação. Desde menino ele esteve constantemente na presença do Senhor, de mãos dadas com ele. Não sabemos se Davi entendia plenamente o significado da unção que lhe foi dada, mas podemos notar que ele buscava a Deus como meio de se promover, que você deve fazer, fiéis à palavra. Não procurava idealizar os seus projetos, que o Senhor fazia a partir da unção que recebeu do profeta. Nosso personagem não cria expectativas futuras, pois tem um coração humilde e não vive de projeções fantasiosas de sucesso. Davi dedicava-se a desfrutar da presença do Senhor que lhe proporcionou. É bonito, fiéis à palavra. Percebemos como Deus é um grande amigo nosso
Ele, Davi, dá toda a honra e toda a glória e todo o mérito, pois sabe da sua pequenez. Ele reconhece que foi o Senhor quem livrou das garras do leão e do urso, e também das mãos dos filisteus. Golias, Salmos capítulo 17, verso 37. Davi, um homem adorador. Tudo que vem depois da vida de Davi, na vida de Davi, é consequência de estar sempre na presença de Deus. Essa é a vocação primeira para o qual o Senhor chama o pequeno pastor de ovelhas. E também nós, te chama também, fiéis à palavra, servas do Senhor. Viva uma vida próxima de Deus. É ponto-chave para que tenhamos condições de corresponder e bem aos projetos do Senhor, as missões que Ele destina a ti, fiéis à palavra, servas do Senhor, que vão se apresentando em nossa caminhada. Davi nos ensina que só um coração humilde e puro pode ser totalmente dócil à escolha de Deus. E essa característica o acompanha por toda a vida. Davi é um homem adorador de Deus. Há uma vocação pelo qual o Senhor te convida, nos convida, a um lugar onde podemos nos realizar e viver plenamente o dom que temos e somos, que Ele nos dá. Davi nos ajuda a descobrir e realizar o projeto de Deus em nossas vidas. O segredo está em permanecermos no coração de Deus. Fizeste-nos para ti, escrevia Jesus. Inquieto está no nosso coração enquanto não repousar em ti. O que? Não tenhamos medo de encarar os desafios que o Senhor nos faz ao nos convidar para segui-lo. É no dia a dia que Ele nos conduz e nos releva, nos revela o seu desejo para alcançarmos os grandes picos para o qual o Senhor nos convida, nos quer levar. Precisamos trilhar os pequenos passos que nos cabem. Não devemos ter medo de que Deus nos pede as circunstâncias na vida, ou nas circunstâncias da vida. O alimento nos sustenta, a caminhada é o próprio Deus, o Senhor Pai, Deus onipotente eterno, que nos encaminha para o bem, trilhar o caminho correto. Porque o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já comentamos a palavra, fiéis, mas vamos reforçar o conteúdo da pregação. Sempre que o rei Davi é mencionado, a minha mente se evoca a imagem de quanto ele era adolescente, confiando na força de Deus. Usou um estilingue para matar um gigante? Ou seria como hoje, você usar uma flecha contra uma bomba atômica? Ou seja, menos, uma metralhadora? Usou o estilingue contra Golias com uma pedra. Mais tarde ele foi à guerra, venceu muitas batalhas e realizou muitos atos heróicos. Mas a Bíblia documenta também que, quando Davi se tornou rei de Israel, ele causou a morte de Urias, né? Por causa de Betseba. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para a tua mulher, segundo Samuel, capítulo 12, verso 10. O Davi pecou muito e foi punido. Porque então Deus se regozijou com Davi mais tarde e disse que Davi era um homem segundo o seu próprio coração. Isso nos deixa perplexo, porque Deus é misericordioso e perdoa seus filhos. A fim de entender isso, temos que orar a Deus muitas vezes e encontrar muitos versículos na Bíblia, através da busca da comunhão com os irmãos e irmãs da igreja, e encontrar a resposta. Davi se arrependeu verdadeiramente perante Deus. Foi através da comunhão com irmãos e irmãs que podemos entender quanto Deus disse que o rei Davi era o homem segundo o seu próprio coração. Ele quis dizer que a essência de Davi se conformava à sua vontade.
Apesar de ter cometido umas transgressões impulsivas, Davi foi capaz de se arrepender verdadeiramente. A Bíblia registra que após o pecado, o rei Davi orou, dizendo: volta-se, Senhor, livra minha alma, salve-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmo capítulo 6, verso 4, verso 6. Por causa do seu pecado, o rei Davi sentiu um remorso profundo e ele se arrependia e confessava, jejuava, orava diante de Deus todos os dias e orou a Deus pedindo que fosse misericordioso para com ele. Suas palavras foram jejum, oração. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Representa a extensão do seu remorso e o quanto ele se odiava por ter pecado. A Bíblia registra também, ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrisse de roupas, não se aquecia. Disseram-lhe então os escravos, servos: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e que tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel, os reinos de Israel, uma jovem formosa, e acharam Abisague, a sunita, e trouxeram ao rei. Era jovem, sobremaneira, formosa, bonita, e cuidava do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Sabe por que você ouviu esse termo, não a conheceu? A Bíblia usa dois termos. José não conheceu Maria antes de Jesus nascer. A Bíblia usa esse termo. O profeta dormiu, não morreu. Não conheceu, não praticou sexo. Não morreu, torna-se o termo dormiu. Copiaram fiéis a palavra. 1 Reis, capítulo 1, verso 1 e 4. Em seus últimos anos, o rei Davi não conseguia dormir bem. Então seus servos arranjaram essa jovem, virgem, incrivelmente linda para esquentar a sua cama, mas o rei Davi jamais a tocou, jamais a conheceu. Isso nos mostra que após perceber a sua própria transgressão, Davi se arrependeu e mudou completamente, de modo que nunca mais cometeria o mesmo pecado. Davi não era um israelita comum, ele era o rei de Israel e possuía status e poder. Durante toda a sua vida, porém, ele só cometeu esse único ato de relação sexual ilícita. E sendo quem era, em sua posição deve ter sido extremamente difícil não cometer outras transgressões, ele era rei. Além dessa, isso mostra que o rei Davi tinha um coração e temia a Deus. Após ter sido punido por ele, ele nunca mais ousou tratar a palavra de Deus com desdém, nem fazer qualquer coisa que ofendesse o caráter de Deus. Muito menos quis trazer vergonha para o nome de Deus. A atitude do rei Davi em relação à transgressão e o grau do seu arrependimento nos mostra, fiéis à palavra, que suas relações sexuais ilícitas com Batseba foram uma transgressão momentânea, um sexo casual. A sua essência, porém, era de um homem bom. E podemos dizer que desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou Davi. Lembre-se disso, fiéis à palavra. Então, é por isso que eu digo a vocês de que o rei Davi foi um exemplo para nós no dia de hoje. Vamos abordar agora o tópico Davi e Golias, 10 atitudes de um vencedor, que foi Davi. Vamos mencionar 10 atitudes dele a vocês, fiéis à palavra. Eu acho que os fiéis à palavra nunca ouviram uma pregação dirigida dessa forma sobre o rei Davi.
A história da batalha que eu já citei é uma das mais conhecidas e populares, não apenas na Bíblia, mas no mundo todo é comentado. Do jovem pastor, né, que enfrentou o gigante e venceu a batalha. Nesse estudo bíblico, nessa palavra da Bíblia, eu quero analisar com você as atitudes de Davi, como já mencionamos, mas vamos reforçar a palavra. Pode ser replicado em nossas vidas, de forma que possamos alcançar resultados extraordinários com o seu exemplo. 10 atitudes que vale muito nós conferirmos cada uma delas. A primeira, uma percepção que Davi tinha diferente. Muitos desafios surgem diante de nós todos os dias, mas não é algo exclusivo. Todas as pessoas em todo o mundo, sem exceção, são desafiadas da mesma forma. A grande questão que intriga a maioria de nós é: por que uns conseguem vencer a vida e outros não? Davi e Golias nos dão a resposta. Golias já desafiava o exército de Israel havia 40 dias, mas todos tinham medo dele. Ninguém encontrava nenhuma forma de vencê-lo. No entanto, quando Davi ouviu a afronta de Golias, sua atitude foi diferente. Sua atitude foi enfrentar o desafio e acabar com o gigante. 1 Samuel capítulo 17, verso 23 e 24. Como você lida, fiéis à palavra, com os desafios que surgem na sua frente? Com os gigantes na sua frente, que são muitos? Quem é você quando desafiado? Os homens de Saul ou Davi? A nossa resposta ao problema determinará se vencermos ou não. Pelo menos a nossa atitude deve ser diferente dos incrédulos. Quando viu o desafio que afrontava a Deus, Davi creu que podia vencê-lo. Minha vida vai melhorar? A história de Davi e Golias é maravilhosa, fiéis à palavra. Exemplo de como devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor coloca diante de nós. Viu, servas do Senhor? Davi sabia que podia enfrentar o gigante e quis saber qual a recompensa que seria dada ao vencedor. Ao ouvir o relato dos soldados, ele ficou mais empolgado ainda e passou a ter mais certeza que lutaria contra o gigante. 1 Samuel capítulo 17, verso 26 e 27. É impressionante como no meio do povo, no meio do povo de Deus há pessoas sem perspectiva, sem desejo de crescimento e vitória. Muitos chegam até a criar doutrina de miséria, distorcendo os ensinos do Senhor Jesus para justificar seu estilo de vida miserável. Eu estou na rua porque eu tive uma decepção familiar, fui traído. Exemplo. Deus coloca muitos desafios diante de nós, maiores que a nossa própria capacidade para nos dar a oportunidade de ver o seu poder se manifestar em nossas vidas. Golias foi a promoção de Davi, isso porque ele soube aproveitá-la. Caso ele tivesse agido como outros soldados de Saul, outra pessoa seria levantada por Deus e desfrutaria dos benefícios. Precisamos pedir a Deus a sensibilidade necessária para perceber as oportunidades de ouro, servas do Senhor, que Ele prepara para nós. Isso mesmo, fiéis à palavra. Aquelas situações que vão mudar a sua vida, a nossa vida, para sempre se confiarmos no Senhor e seguirmos em frente com Ele de mãos dadas. Terceiro, o que você não pode fazer? Isso. Quantas vezes você já ouviu isso? Essa frase? Você não pode fazer isso, não. Quero ver você fazer. Seja homem. Bem, particularmente, eu já perdi as contas. Inúmeras pessoas, principalmente as mais próximas, muitas vezes nos dizendo que nós jamais sairemos do lugar ou situação em que estamos para algo melhor. Você não é inteligente, você é bobo,
você prega a palavra, você está louco, ouvimos isso. Mas isso é uma grande mentira do diabo. Ao perceber que Davi estava disposto a enfrentar Golias, seus irmãos começaram a hostilizá-lo, os irmãos, família, com palavra de menosprezo, viu? É o que esse servo ganha aqui. Em julgamentos, eles tentam desanimar o irmão, caçula de sua confiança em Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28 e 29. O que a inveja não faz, né, fiéis à palavra? Mas o menino não cedeu, ele perseverou. Davi e Golias devem ser para nós uma inspiração sobre como devemos lidar com as vozes contrárias, com a oposição. A maioria dos bons cristãos que conhecemos e que eu conheço, desanima, se sente frágil, inseguro e começa a dizer: por que ninguém me apoia? Céus, a vida, como a vida é difícil para mim. Acho que eu vou virar crente, porque crente só tem prosperidade, cura. Não é assim não. O verdadeiro cristão não é assim. Não foi por acaso que o futuro rei de Israel, ele tinha certeza de que o Senhor era o seu maior apoio, por isso não desanimou. Tudo que você, fiéis à palavra, precisamos fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus, é do apoio dele. Se ele abençoar, então vá em frente, não tenha medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem depressão. Quem tem fé não tem pânico. Quarto, aquele que passa confiança. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo irá, lutará com ele. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Eu amo os esportes, principalmente o futebol. Embora eu tenha deixado minha habilidade nas quadras quando eu tinha 10 anos, eu continuo acompanhando tudo com sorrisos. Pois bem, um dos momentos que nós valorizamos mais os jogadores de futebol em relação a ter ou não ter personalidade é quando, diante de uma grande decisão dos pênaltis, ele se apresenta como voluntário para ser um dos cobradores. Esses dias, inclusive, eu ouvindo uma entrevista com Mano Menezes, ex-seleção brasileira, ele falou justamente sobre isso. Em suas palavras, ele disse que é o momento em que o jogador sabe ou não sabe se está bem. É muito mais fácil para um técnico quando ele se apresenta como voluntário para chutar o pênalti. Foi o que Davi fez, jovens, fiéis à palavra. Ao chegar diante do rei Saul, ele passou tranquilidade. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa dos filisteus. Teu servo irá lutar contra ele, irá vencer. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Em outras palavras, fiéis, Davi estava dizendo: a aflição de vocês acabou. Eu vou lutar e vou vencer. Sinto falta de cristãos determinados assim em nossos dias, servos do Senhor. Normalmente o que nós ouvimos é: seja feita a vontade de Deus, em um tom completamente incrédulo e fugitivo, saído pela tangente. Em outras palavras, que as pessoas, a maioria das vezes, querem dizer: se der errado, foi Deus quem quis assim. Conformado, lute, persevere, ore, não estacione. É lamentável, Davi nos ensina que a nossa atitude e comportamento é fundamental para o agir de Deus. O Senhor Jesus nos mostra isso em Mateus capítulo 9, verso 29, Mateus capítulo 15, verso 28. Davi e Golias nos mostram como é uma fé sincera, é a motivação segundo o coração de Deus. Ativa a manifestação sobrenatural e determina o final previsto pelo que você crê. A importância e experiência com Deus. A confiança de Davi não era sem causa. Nos lugares comuns de sua vida, ele havia desenvolvido um relacionamento sincero com Deus. E ali teve experiências que fortaleceram sua fé e dependência com Deus.
1 Samuel capítulo 17, versos 33 e 36. Muito se fala sobre o fato de Deus agir e não em nossas vidas, agir ou não. A verdade é que se colocássemos o microfone nas mãos de cada cristão sincero dessa nação, nos surpreenderíamos com feitos de Deus entre seu povo. Mas o povo comum dificilmente é ouvido nas igrejas hoje em dia, falando em termos gerais. Pois bem, a experiência de Davi teve com o Senhor Deus enquanto servia seu pai, e seus irmãos capacitavam a sua fé para derrubar o gigante Golias e enfrentar muitos outros desafios e trajetórias. Antes de derrubar Golias, precisamos matar os leões e os ursos que atacam o nosso dia a dia. Se não tivéssemos experiências domésticas com Deus, como enfrentaríamos o gigante? Vou continuar no terceiro áudio. Amém?